Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar da empresa da Indústria Home. Começando aqui pelo balanço patrimonial da empresa, a gente consegue verificar aqui que o maior volume financeiro da empresa é ativo. E a outra parte do patrimônio da empresa ele está dividido entre o passivo total, que são as obrigações que ela tem que pagar com terceiros, e o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Analisando aqui o passivo e o patrimônio líquido, no balanço patrimonial ele representa o capital que foi investido. O passivo total é o capital que foi investido através de terceiros. E o patrimônio líquido é o capital que foi investido pelo capital próprio lá, que foi investido pelos sócios e acionistas, capital social. E é onde fica alocado também o reinvestimento dos lucros apurados. E quando tem uma depreciação, quando tem um ajuste do patrimônio líquido, é a questão dos prejuízos acumulados. O ideal sempre, o cenário ideal lindo, é que a empresa esteja sendo investida mais com capital próprio, que é o patrimônio líquido, do que com recursos de terceiros, que é o passivo total. E a Home, ela tem um cenário que é interessante, que praticamente metade do capital dela, que é investido, está dividido entre capital próprio e o capital de terceiros. Geralmente as empresas brasileiras elas se endividam muito. Então geralmente a maioria das empresas aí brasileiras, das companhias brasileiras, a maior parte ela está sendo investida mais com recursos de terceiros do que com recursos próprios. E o cenário da Home está bem interessante, praticamente metade do capital é alocado com recursos próprios e a outra metade com recursos de terceiros. E o volume do ativo dela, que é os bens e direitos que ela tem a receber, é um volume muito alto e vem numa tendência de alta. Deu uma ajustada aqui nos últimos períodos, mas num todo, historicamente, ela vem numa tendência de alta desde 2017. Bom, analisando aqui o ativo circulante da empresa, aqui são os bens e direitos que ela tem a receber no período de curto prazo. Aqui a gente tem um caixa, contas a receber e os estoques dela. O maior volume que ela tem financeiro aqui de ativo circulante é o estoque. Ela tem um estoque muito alto. Estoque muito alto não é tão interessante, que é capital parado, mas assim ela tem mercadoria para poder vender. E apesar que ela é uma indústria também, então ela tem um estoque muito alto. Aqui ela já tem contas a receber. Esses aqui são os direitos que ela tem a receber de vendas a prazo nos próximos 12 meses. De vendas a clientes, de vendas a prazo. Então isso aqui dá para fazer uma projeção de caixa aí nos próximos 12 meses, de geração de caixa. E aqui a gente tem um caixa da empresa que é um volume até considerável. Ela tem até um volume bom de caixa aqui e vem numa tendência de alta desde começo de 2022. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho de uma conta muito importante do passivo, que é os empréstimos e financiamentos. Eu fiz a composição dos empréstimos e financiamentos em curto prazo e a longo prazo, visando análise de fluxos de caixa. O ideal sempre é que o maior volume dos empréstimos e financiamentos esteja alocado a longo prazo e o menor volume a curto prazo. Se o menor volume dos empréstimos estiver alocado a curto prazo, assim a empresa tem tempo suficiente de rodar sua operação, girar seu estoque, girar caixa, tempo também de receber de seus clientes, para ter dinheiro em caixa para poder honrar os seus compromissos. Visando aqui o maior volume dos últimos períodos, o volume de empréstimos da empresa não é tão alto em relação ao que ela tem de ativo. E fazendo análise de fluxos de caixa aqui, o ideal é que o maior volume esteja alocado a longo prazo, e é o que está acontecendo, que é essa linha laranja. A maior parte da dívida da empresa está gerando a composição em pro a longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. Bom, aqui a gente tem falar um pouquinho de resultado da empresa. Aqui a gente tem a receita, que é o volume de vendas dela. Quando a gente vê assim, muitos altos e baixos, é uma empresa que tem um mercado cíclico, ou seja, tem um determinado período do ano que ela vende mais, por isso que tem esses picos. E se a gente pegar como um todo aqui, ela tinha um padrão, mas a partir de 2022 foi bem engraçado, foi bem na pandemia, ela veio aqui, teve uma
uma alta demanda. Eu não lembro qual que é o produto dela, que eu só estou fazendo análise de financeira. Eu não sei o mercado dela, não sei como que está o mercado dela, qual o produto que ela vende. Eu só estou visando aqui o fluxo de caixa. O fluxo de caixa não, só os demonstrativos financeiros. Aqui eu já sei que o mercado dela é mercado cíclico. E se a gente vê, tá numa tendência de alta e tá numa correção aqui nos últimos períodos, chegando próximo daquele patamar de 2009 até 2019. Então ele está chegando próximo desse patamar daqui, entrando numa normalidade que existia, ela não seguiu aqui a tendência de alta. Bom, a gente tem o resultado bruto, é a primeira apuração de lucro e prejuízo em uma DRE, que é o demonstrativo do resultado de exercício. A gente consegue verificar aqui, para a questão de análise ele é muito fraco ainda, porque é a primeira apuração de resultado. Então ele é muito parecido com a receita de vendas. Ela vinha aqui, deu uma estagnada, né, de 2009 a 2019, na tendência de alta e teve a correção aqui nos últimos trimestres. Aqui está o resultado operacional, isso aqui visando a análise de resultado da empresa, que eu considero mais importante, porque aqui ainda não incluiu operações externas da empresa, que é receita, despesas financeiras, os impostos, que é o IRPJ e contribuição social. Ela teve uns períodos de prejuízo aqui e ela vem numa tendência de alta e a correção aqui nos últimos trimestres. Bom, a gente tem o lucro e prejuízo do período, aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas e custos da empresa e verifica se no final ela foi lucrativa ou não. Teve um período aqui entre 2009 e 2016 que ela teve aqui uns períodos de prejuízo. Veio numa tendência de alta e está numa correção aqui nos últimos trimestres. Então a questão de resultado aqui, de apuração de lucro e prejuízo, as apurações estão bem parecidas. Bom pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder também estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.